Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula do curso de Excel avançado. Essa aula é uma aula bem simples, depois de função SI, que era um negócio mais complicado de entender. Essa aula de hoje ela é uma aula de funções menores, funções menos utilizadas e que tem uma sintaxe menor, beleza? Então, aqui ó, pegando aqui na nossa apostila, na página 55, ver se é a mesma página aqui, isso, 55. Outras funções, certo? A gente tem aqui ó, algumas funções menores, eu vou passar por todas primeiro para depois a gente fazer de uma por uma. Então aqui a gente tem ó, arred, que é uma função que arredonda o número, int, que é uma função que pega o número e transforma ele em inteiro, ou seja, ele tira a vírgula desse número. A função abs, que é a função absoluto, que ela tira o sinal desse número. Então, tanto faz vir 2 como menos 2. O resultado vai aparecer um só. Função esquerda. Função direita. E a função ext.texto, tá? E funções de data e hora, que é o conteúdo da aula de hoje, certo? Então, vamos lá. Eu vou dividir a tela desse jeito aqui, tá? Para ficar melhor da gente trabalhar. Porque como as funções são pequenas, eu vou indo aqui de um lado para o outro. Fica mais fácil. Então, ó, a função arred arredonda um número até uma quantidade específica de dígitos. Como assim? O número e quantos dígitos você quer. Número é o número que você deseja arredondar. Número de dígitos é a quantidade de dígitos que você deseja arredondar no número. Então aqui tem um exemplo. Ó. Número 2,15. Não é o número 2, depois vírgula, número 15, ponto e vírgula, número 1 não. 2,15. Lembrando que dentro de funções no Excel a gente só usa ponto e vírgula para separar as coisas, tá? Então aqui, ó, arred igual, né? Igual arred, abre parênteses. Qual o número que eu quero arredondar? 2,15. Ponto e vírgula. Quantas casas decimais eu quero depois da vírgula? Eu quero uma casa decimal. Então, eu vou digitar aqui 1 e fechar o parênteses. Ó, dei Enter, ele vai arredondar para 2,2. Se fosse 2,14, 2,1, tá? Então, se for 5 ou mais, né, 2,15, 16, 17 ou mais, ele arredonda para cima. Se for 4 ou menos, 2,1, 11, 12, 13, 14, ele arredonda para menos. Se for 15 para mais, né? Então não importa. Se aqui, ó, o exemplo 249, 249, dei Enter, 2,1, certo? Então a função ela faz isso. Pessoal, ela é útil, tá? Essa função ela é útil quando você tem números que são quebrados demais. Ah, mas eu posso reduzir casa decimal aqui? Pode, você pode reduzir aqui. Só que, ó, aumentar. Tá vendo? Ó? O que aconteceu? O número que eu tenho é 2,14, não é 2,0. Entende? Com a função, você vai arredondar direitinho para o que você tem. Tá? Colocando aqui em casa decimal, ele vai quebrar aqui, né? Vai tirar o quebrado aqui do resultado, certo? A função inteira, deixa eu arrastar isso aqui para cá e colocar só o nome aqui na frente. Arred. A função inteira, ó, ela arredonda um número para baixo até o número mais próximo. Então, ó, int igual, né, desculpa, int 8,9, fecha parênteses, é 8. Ele sempre vai arredondar para baixo. Ele vai tirar a vírgula e o número que tem depois da vírgula. Vai deixar sempre o número inteiro, tá? A função arred e a função, diferente da função int, na forma como a função arred difere da função int na forma como os valores são tratados.
O arred faz o arredondamento matemático do número, o int apenas elimina a parte decimal. Tá? Então tá aqui um exemplo. 7,6. Se eu usar o int arred, se eu usar o int, ó, igual int, abre parênteses, clicar aqui, ó, ele vai tirar a casa decimal. Igual arred, abre parênteses, se eu clicar aqui, ponto e vírgula, uma casa, ou zero, que ele vai tirar, ó, ele vai arredondar para mais, né? Porque 5, 6, 7, 8 ou 9 ela arredonda para mais. Se quiser uma casa decimal só, ele mantém 0,6, tá? Beleza? A função absoluto. Essa função aqui, pessoal, ela sempre vai retornar o valor sem o sinal, tá? Então, teoricamente, ele sempre seria positivo. Então, igual ABS. Cliquei 2 botões de uma vez, pessoal, tá? ABS, abre parênteses. Ó, número 2, fecha parênteses, enter. É 2. Se fosse menos 2, mesma coisa. Isso aqui, pessoal, substitui na matemática, tá? Para quem já está aí no ensino médio ou mais, ou já fez isso, não sei se vai se lembrar, o módulo. O módulo, aqueles 2 traços em volta do número, que fica na frente e atrás do número, ele elimina o sinal, né, do que tem naquele número. Se ele é negativo ou positivo, ele vai sempre ficar sem sinal, no caso, sem sinal é positivo, né? Mas ele elimina o sinal. No Excel nós temos a função absoluto, tá? Função ABS, no caso, de absoluto. Função esquerda e função direita. Essas duas funções, pessoal, fazem a mesma coisa, tá? Só que de formas diferentes e para lados diferentes. Ela retorna o número de caracteres, retorna os n caracteres, né, no caso quando você escolher, da esquerda de um texto. Então vamos dizer que eu tenho aqui, ó, texto. Vou pegar o exemplo que está ali, ó, preço da venda. Se eu quiser pegar só o primeiro aqui, só o início, eu venho aqui, ó, igual, esquerda, abro parênteses. Clico no texto, ponto e vírgula, 3, que eu quero as 3 primeiras letras. Ó. E tá aqui. Se eu quisesse que pegasse aqui o cedilha também, eu coloco aqui 4. Tá vendo? A função direita, pessoal, faz a mesma coisa. A diferença é que ele pega do final, tá? Então aqui, ó, na apostila, eu vou pegar essas duas aqui rapidinho, porque aí a gente já viu uma aplicação para ela. Ó, preço da venda. Aqui eu usei função esquerda. Aqui eu vou usar direita. Igual, direita, abre parênteses. Cliquei em preço da venda, ponto e vírgula, 3, fecho parênteses. Cliquei na célula errada, né, pessoal? Selecionei essa célula aqui, ó. É essa daqui. Só tá passando aqui. Então ele vai pegar o NDA daqui. Tá vendo? Então, pessoal, essas funções aqui, elas são muito simples. Essas aqui têm bem mais utilidade que essas. E dessas duas aqui, a esquerda também tem mais utilidade que essa função direita, tá? Mas a função esquerda vocês vão usar aí algumas vezes. A função é texto. Ela retorna um número específico de caracteres de uma cadeia de texto, começando na posição especificada com base no número de caracteres especificados. Já é um pouquinho mais complexo, né? Ó, tem 3 argumentos aqui dentro dessa função, 3 partes, né? Vamos pegar o mesmo exemplo aqui, preço da venda. E aqui, ó, igual xt.texto, abro parênteses. Primeira coisa, o texto, tá aqui. Ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula, 5. Fechei o parênteses. Aqui do lado, ó, antes de dar enter aqui, já dá o enter, e pega o do meio. Ela vai pegar o número inicial da posição e número de caracteres. Como assim? Ele contou aqui, ó, se você prestar atenção, preço da venda. Ele pegou aqui, ó,
os 3 primeiros, né, e tirou. Ó, pegou a partir do terceiro e depois aqui do quinto. Ó. 1, 2, 3, 4. Beleza? E ó, daqui pra frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Só alterar aqui para 4. Ó, ele vai tirar o cedilho, vai começar aqui do quarto. Se eu colocar aqui 5, ó, ele vai pegar, começar do quinto, certo? Então, vou voltar aqui para o 3 e vou trocar aqui o último. Vou colocar 4. Ó, tá vendo? Ele vai continuar lá. Se eu pegar aqui e colocar o quinto como estava, ó, ele vai começar do 3. 1, 2, 3. E vai parar no quinto. Entenderam aí? Se eu colocar aqui agora 6, ó, ele vai parar no número, na letra que representa aí a sexta letra dessa sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E ele para aí na sequência. Então, essa função, ela também não vai ser tão útil para vocês nesse momento, mas quando você quiser pegar determinadas partes de um código no trabalho de vocês, que isso sim é muito útil. Você tem um código que é muito grande, e normalmente quando você tem um código grande demais, exemplo no almoxerifado, o que vai acontecer? Partes desse código representam partes diferentes do que é esse produto. Não sei se vocês sabem, mas por exemplo, um cartão de crédito, ele tem ali 16 números. Não é isso? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esses números, cada parte desses números representa uma coisa. Por exemplo, esse início, ele diz qual é o banco, a bandeira, tá, do cartão. Aqui no meio é como se fosse o número da conta e no final o usuário. Então, cada parte desse código aqui, do número do cartão, ele representa alguma coisa. É por isso que se algum de vocês já ligou para uma operadora de cartão, ela pede os 4 últimos números do cartão. Por que ela não pede o número todo? Entendeu? Porque de acordo com o cruzamento de informações ali, você tem seu nome, seu CPF, com esses 4 últimos números, naquele CPF vai ter somente ali aquela sequência. Então você pode usar a função para pegar partes, essa função, para pegar partes diferentes de um código. Beleza? Funções de data e hora. Essas vocês vão usar até com uma certa frequência. Certo? Exemplo. Ver se tem mais alguma coisa. Não, só até aqui. Então, exemplo. Ó. Primeira função hoje, igual hoje, abre e fecha parênteses, ela vai retornar a data de hoje. Mas por que eu não digito a data normal? É só muito simples. Só essa função já resolve um problema muito sério com requisições dentro de uma empresa de almoxarifado. Vamos dizer que você tem uma requisição de um determinado material e ela só pode ser utilizada hoje. Eu não posso fazer requisições que foram emitidas hoje, amanhã e assim por diante. Então você, lá no programa ou no Excel, muitas empresas ainda usam Excel, você vai igual hoje, abre e fecha parênteses. E vocês já viram isso, né? Proteger as células. Não vou colocar a senha não, tá? Só para vocês verem. E aqui eu não consigo mais alterar a data. Na impressão sempre vai sair a data do dia. Então, se a pessoa pedir, coloca a data de ontem, porque eu tinha essa requisição ainda de ontem, não vai ser possível, porque a data já vai estar lá, a data de hoje. Certo? Então, essa função hoje é extremamente útil. Mês hoje retorna o mês atual, ano hoje retorna o ano atual. Então aqui, ó, tá vendo? Mês hoje, deixa eu ver o que foi que houve. Ó, mês 5, tá? Ano igual ano 2020, tá? Aqui estava a data, ele tem que colocar uma data completa, né? A hora retorna a hora, o minuto também, o segundo. A função agora retorna a data e a hora. Ó, nesse momento, 15/5/2020, 16/26, vocês podem comparar aqui com o relógio.
tá? Então essas funções são muito importantes para você utilizar, principalmente em sistemas. Só com essa função aqui, você nem precisa se preocupar para datar uma requisição, datar alguma coisa que você fez na sua tabela. Então, arrastei aqui, continua 16 e 26. Se eu fiz uma requisição daqui 15 minutos, igual agora, dei Enter e vai aqui mudar também. Beleza? Então, pessoal, essas são as funções que tinham para vocês ver hoje. Na semana que vem, nós vamos ver alguns exercícios. Tá? Vou responder alguns exercícios com vocês para fixar melhor esses últimos conteúdos que nós vimos. Tem algumas funções, pessoal, que não estão aqui na apostila, não estão nessa parte, pelo menos, tá? Que são outras funções de texto. Então, igual, texto, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, tanto que aparece, ó. É não texto, é texto, é xt texto, tá? E algumas aqui a gente pode utilizar, sabe? Então, um exemplo. Igual hoje. Temos aqui a data de hoje. Continuando aqui, pessoal, tem algumas funções da parte de texto que não estão aqui na apostila de vocês, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar aqui como utilizar, mais ou menos, porque vocês vão ver elas lá na frente. Algumas delas, pelo menos. E eu vou mostrar aqui, porque está dentro do conteúdo de funções de texto, tá? Então, vamos lá. Você colocar aqui igual texto, olha o tanto de funções que vão aparecer, tá? Então, aqui, ó, vamos imaginar pegando aqui ainda a história da data. Função hoje. 15/5/2020. Igual. Texto. Que dia é hoje, pessoal? Eu não tenho ideia do dia da semana. Selecionei aqui, ponto e vírgula. Se eu colocar entre aspas, ó, AA, o que ele vai me mostrar? Vai mostrar o ano. Ó, o ano é 2020, né? Se eu colocar DD, ele vai mostrar o dia, que o dia é 15. Se eu colocar MM, vai me mostrar o mês, que é o mês 5. Se eu dobrar essa letra, ó, vou colocar DDDD. Ele vai me mostrar que hoje é sexta-feira. Se eu colocar MMM, como eu já fiz aqui, ele vai me mostrar que nós estamos no mês de maio, tá? Com o ano, aí ele mostra o ano completo, não mostra só os 2 últimos dígitos, beleza? Então essa, por exemplo, é uma forma de usar a função texto. Você tem um calendário que você fez aqui, ó, do mês de maio. 01/5. Quero botar o tracinho, pessoal, 2020, tá? E arrastei para baixo aí até o dia 8. Quando que foi o dia 1º? Igual, texto, abre parênteses, clica aqui, ponto e vírgula, abre aspas duplas, tá? Desculpa, aqui vai mostrar o ano, DDD, né? Pronto. Foi uma sexta-feira. Se eu arrastar até embaixo, dia 10 foi um domingo. Vamos ver aqui se foi mesmo. Peguei o calendário, ó. Dia 10 foi um domingo. Então, por exemplo, quando você for fazer um livro de ponto, um sistema de ponto aqui no Excel, por exemplo, para você saber qual dia foi da semana, você não precisa ficar no calendário procurando que dia da semana foi, não. Você usa a função texto, coloca isso aqui do lado, que você já vai conseguir fazer isso aí. A outra função também, pessoal, que nós temos é a função texto. Ó, tá vendo? É texto. Abri parênteses. Cliquei aqui, fechei parênteses. Não é um texto. Se eu marcar esse outro aqui, ó, é um texto. Por que isso é importante, pessoal? O Excel, ele não distingue o que tem dentro da célula. Ele só sabe se é número ou se é letra, certo? Então, quando você vai fazer um cálculo, você saber se um texto é ou não é, o que está ali dentro é ou não é um texto, é muito importante. Por quê? Um problema muito comum no Excel, em qualquer programa, na verdade, quando você digita um número que começa com 0, que é um número inteiro, o 0 some, por exemplo, 0,20.
o 0 sumiu. Então, quando eu digito o CPF de alguém, por exemplo, 001, isso aqui é fictício, tá, pessoal? 002, 003, 22, 21, 23, sei lá. Ok. Esses números aqui sumiram. Aí complicou, porque o número do CPF da pessoa começou com 2 zeros e perdeu. Então aqui, isso aqui tem que ser classificado como um texto. Que aí o 0 não vai sumir, tá? Então, você viu isso aqui era para ser um CPF. Era para ser um CPF, digitaram aqui. Você pode colocar aqui uma confirmação. Por exemplo, é texto. E você sabe se o número que está aqui, por ser um campo de CPF, óbvio, você vai esconder isso aqui, né? Isso aqui vai ser para confirmação sua, você que tem que saber disso aqui. Então aqui você já sabe que o que está aqui dentro é um texto. Então eu posso digitar aqui um CPF que começa com 0. Um RG, se vier, óbvio, vai começar com 0, o número de um título, o número de carteira de habilitação. Então sempre que você for digitar número de documentos, formate a célula como texto, tá? E para saber se o que está ali está formatado ou não, porque, por exemplo, se for para outras pessoas digitarem, o ideal é que você bloqueie essas células para que ninguém consiga alterar o que está ali. Então, com a função texto, você pode ver sem precisar alterar se você está digitando da forma correta, no formato correto dentro da célula. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é uma utilidadezinha para a função de texto, né? Quis trazer alguma coisa que realmente fosse útil para vocês nessa função texto, já que ela é muito simples. Nas outras funções aqui também, o array, o int, vocês vão utilizar, o absoluto também. Sempre que você estiver fazendo fórmulas que são mais complexas, normalmente você vai querer usar uma função dessa para arredondar ali, aparar o final dessa fórmula que o resultado vai ficar muito extenso. Você faz uma média de uma planilha de vendas que tem aí 1000 linhas e o resultado lá, esse quebrado de vírgula, 2, alguma coisa assim, vai fazer muita diferença se você só mexer aqui nas casas decimais. Então é interessante que você use esse tipo de função para não perder, porque esse vírgula alguma coisa, num valor muito grande, pode representar um valor também muito grande. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.